otimismo do eleitor com relação a esse governo federal e com a economia mais especificamente, caiu de 79% para 66%. Ainda está alto, existe uma esperança, mas houve uma queda acentuada já de 13%, de acordo com o novo levantamento Datafolha. E olha que estão sendo feitas muitas ações sociais, cujo custo nós vamos perceber só daqui a um ano. O déficit agora não está pesando, nós estamos na fase de gastar, não chegou à fase de pagar ainda. Por outro lado, o percentual de eleitores que consideram que a economia deve se manter estável subiu de 18% para 25%. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 13 de setembro em 139 municípios do território nacional. Ao todo, 2.018 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem, vamos parar um pouco por aqui, fazer um break aqui. Querida Elaine Keller, isso mostra que ainda, pelo menos, há uma expectativa de otimismo que vem caindo, mas ainda existe com relação ao público, ao povo brasileiro. Não há um risco de, no momento em que os gastos chegarem e a conta também chegar e tiver que pagar essa conta, começa a inverter o humor, porque a pessoa ela raciocina com base na sua percepção imediata. Entrou na feira, entrou no supermercado, as contas estão mais altas, não está conseguindo pagar, a reação é imediata. Então a pessoa reage primeiro pelo estômago. Você acha que ainda há motivos para ter otimismo ou devemos ter uma certa cautela? Bom, vamos lá. A gente sabe que todo início de governo existe aquela lua de mel, né? É natural de qualquer governo. Começou, tem uma alta expectativa desse governo, seja ele de que partido for. Então, na verdade, a gente está tendo aí um declínio dessa fase de lua de mel. Para além disso, se você olhar bem, essa queda aí das pessoas que acreditavam que a economia poderia ficar favorável, na verdade, vem justamente quando você começa a ter a reoneração dos combustíveis, ou seja, há um aumento de preço dos combustíveis e então as pessoas percebem isso no bolso e começam a ter uma expectativa menor com relação à boa economia. O contraponto disso é que, na questão da cesta básica dos alimentos, a gente ainda está tendo uma deflação, né? O preço dos alimentos tem caído, inclusive da carne, né? Porque a gente teve aí uma época boa de chuvas, né? O pasto foi muito favorável, a gente também teve uma diminuição de venda para a China, o que aumentou aqui o consumo interno e a oferta para esse consumo interno. Dito isso, eu acho, Capê, sinceramente, que essa expectativa o brasileiro sente quando mexe no bolso dele. Então, reonerou o combustível, obviamente todo mundo sentiu no bolso, a expectativa cai, é natural. Enquanto a gente tem dinheiro, a gente tá tudo bem. Quando a gente não tem, começa a briga. Isso é até no casamento, né? Basta faltar dinheiro no casamento que começam as brigas. O seu tá indo bem, né? Não, o meu tá indo bem, que não falta dinheiro. Ou seja, dinheiro tá bom, né? Tem bastante. E também não falta alemão, e não falta alemão também. Dois querem. Meu querido Ricardo Rous, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, né? Eu lembro que no primeiro mandato do presidente Lula, o Evo Morales nacionalizou a empresa de prospecção de gás natural que estava na Bolívia. E o presidente Lula contemporizou, não queria brigar, estava começando o seu mandato. E a revista Veja coloca a imagem dele com uma certa caricatura e uma marca de um pé no seu traseiro. Era uma capa bastante crítica, dizendo que ele não usou de muita força nesse enfrentamento. Foram medir a popularidade. Não caiu 1 milímetro. Nada. Passou uns 2 meses, surgiu um boato de que ia aumentar o preço do botijão de gás. E eu estava num programa de rádio popular, que eu participava sempre de debate. Você precisava de ver as críticas começando. Ou seja, that's the economy. A população raciocina pela economia, que é uma questão de sobrevivência. Essas questões geopolíticas, se brigou com os Estados Unidos, brigou com Cuba, isso afeta pouco a popularidade do governo. Eu lembro que quando terminou a Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo, o presidente George Bush, o pai, virou um verdadeiro herói. Só que aí, durante a campanha, o coordenador político do Bill Clinton falou, espera um pouquinho, no heroísmo nós não ganhamos dele. Vamos olhar como é que está a economia nossa? That's the economy, stupid, quando ele disse. Margaret Thatcher ganhou a Guerra das Malvinas.
e caiu logo em seguida. Churchill foi o principal nome da Segunda Guerra Mundial, o grande herói da resistência dos aliados, caiu no esquecimento logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Dom Pedro II, depois da polêmica Guerra do Paraguai, com as dívidas do Brasil, perdeu o reinado. Caiu o Império, surgiu a República. Meu amigo, quando você acha que a população vai começar a sentir, se é que vai sentir? Ou será que as condições econômicas, macroeconômicas, podem ajudar a economia do Brasil a levantar? Ou essa gastança é perigosa? Não, primeiro que a gastança é perigosa, você falou tudo para o povo percebe quando bate no bolso. Sentiu no bolso, no mercado, no preço da gasolina, no preço da energia elétrica, onde for, aí a população começa de fato a emitir sua opinião, a se manifestar de maneira... E aí nós estamos falando da maioria, de uma média, ok? Agora, toda essa lógica de gastança do governo vai vir, essa fatura vai vir. Ela vem para mim, vem para você, vem para todos nós, não tem jeito. Você sai com o seu cartãozinho de crédito ali, gastando, em algum momento essa fatura vai vir. Algumas vezes você até consegue dar uma parcelada, dar uma barrigada nessa dívida, segura por um período de tempo. A pergunta é qual é o tempo? A gente vive um bom momento, principalmente puxado pelo agro no Brasil, então a gente vai viver um bom momento, a gente vai ter já a reunião do Banco Central no Brasil, existem tendências, acho que a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, enfim, a conta vai chegar. É a gente entender em que momento que essa fatura vai chegar e como é que nós vamos pagar toda essa gastança que o governo está fazendo. Carol Curimbaba, na época da pandemia, eu estava no Procon, a gente entrava no supermercado, dava dó, porque uma diarista, ela chegava, ela comprava um saco de 5 quilos de arroz por R$11, um saco de feijão por R$1,30, uma lata de óleo por R$1,45. Depois, com a pandemia, uma crise, um problema macroeconômico nos preços, subiu para R$22 o pacote de 5 quilos de arroz. Agora, o governo federal tomou uma série de medidas, que foram medidas positivas, socialmente impactantes do ponto de vista positivo. Então, o programa do Desenrola, que vai levar a essa negociação, um certo apoio, uma pressão para que o Banco Central reduza a taxa de juros, ainda que artificialmente. Isso teve um impacto positivo. Agora, o problema é a que custo essa gastança toda está sendo feita e se a conta não vai chegar o ano que vem. E aí não adianta manter um otimismo por um período e depois entrar numa crise econômica. Como você vê isso? Vamos depender novamente da China resolver comprar nossas commodities? Porque a China está em recessão. Então, esse é o ponto que eu ia chegar, Capê. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Qual que é o meu ponto? Para a gente entender a oposição, no caso, eu me coloco a oposição desse governo, a gente tem que olhar todas as pesquisas, olhar nas minúcias, né? E outras pesquisas feitas aí de percepção do governo como um todo, não só da parte econômica, mas geralmente a econômica é mais relevante, mostram o governo Lula com cada vez mais aceitabilidade. Então é importante a gente ficar de olho do porquê disso. E aí, quando a gente vai analisar o porquê, é justamente isso. O governo Lula faz, sim, movimentos para colocar mais dinheiro no bolso do povo, para que o povo possa consumir e que consiga gerar economia, que se industrialize, mas como que ele faz isso? Que o povo consiga comprar mais e que a economia prospere é o objetivo de todo mundo, tá, pessoal? De direita, de esquerda. Mas é como que ele faz isso? Ele faz isso através de investimentos pesados do Estado. Mais cedo a gente falou do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, que já deu muito problema nos governos anteriores, mas que está voltando, apesar de seus desafios aí. Ele volta porque ele acha que o governo, apesar de ter dinheiro, grande parte de dinheiro privado também, o restante de dinheiro público, mas o que o governo é o indutor da economia, ele tem que ser um governo empresário, ele tem que colocar dinheiro público para que isso aconteça e não só fazer com que o ambiente seja bom para que empresas privadas venham e façam isso. Então, é um governo gastão, a gente fala muito isso. São imediatistas, o meu grande problema é isso. As ações de governos, gastões de governos progressistas elas dão uma ativada na economia assim, desafogam a economia, mas são ações que daqui a pouco, e eu acredito que dentro dessa mesma gestão vai vir um resultado. E qual é o resultado? Dívida pública, apesar de que estão dizendo que vão deixar controlada, ela sobe muito, os gastos vão aumentar demais. E o que acontece, pessoal, quando o Estado está assim? Dinheiro estrangeiro para de entrar, porque os investidores estrangeiros falam, esse governo não tem sustentabilidade, como que eu vou colocar dinheiro nesse país que está com uma dívida pública estourando nesse nível, que não tem controle nenhum? Então, é um problema grande e, no fim,
disso tudo, não sonhem muito com dinheiro fácil. Inflação, pessoal. Inflação é danadinha e ela vai pegar no teu bolso rapidinho, porque é um governo que vai ficar muito inchado. É esse o resultado, Capês. Muito bem.